E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e bem-vindos a mais um vídeo. Sabe, agora há pouco mesmo eu tava conversando com um amigo meu e aí ele começou a falar que tava gravando e que tava achando super legal, tava filmando a 60 FPS, era isso daí, e tava querendo gravar 120 FPS e muito mais, e metendo louco ali. E aí eu comecei a pensar, cara, será que eu conto pra ele? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero explicar algumas coisinhas que eu acho que ainda são muito obscuras pra galera que não entende muito bem da gravação, desse mundo do audiovisual, e que são importantíssimas que a gente saiba. Uma delas é sobre o FPS. Tem muita gente que acha que quanto mais FPS melhor a filmagem, é isso aí. Só que na verdade não. O FPS, nos primórdios, né? Eu gosto sempre de fazer essa lembrança assim, e explicar um pouquinho de como é que funcionam as coisas. O FPS, ou frame por segundo, você também pode interpretar como o quadro por segundo, ele está inteiramente ligado em como o obturador da sua câmera vai se comportar com a gravação. Então, por exemplo, o cinema ele tem um padrão, que na verdade não é um padrão, é só porque é muito usado, que é o 24 frames por segundo. O que é isso? Significa que a cada segundo a sua câmera vai te dar 24 quadros, ou seja, 24 fotografias. Porque se você abrir a timeline de um vídeo, você vai conseguir ver que a cada tempinho ali, você vai ter uma fotografia, que a gente chama de quadro, e que o conjunto delas forma um vídeo. Eu já expliquei um pouquinho sobre um vídeo de time-lapse, de como funciona a movimentação. Se você tiver interesse, dá uma olhada, que é essencial para você entender o que eu estou falando. E aí, é sempre importante a gente lembrar que quando você seta a sua câmera para filmar, o ideal, o recomendado, né? Porque no audiovisual não existem muito que regras assim, né? A gente tem sempre orientações e que, é claro, podem ser quebradas e devem ser quebradas. Afinal, nós somos artistas e é super importante que a gente coloque para fora o que a gente pensa, né? A nossa forma de ver o mundo. Mas o recomendado, o que dizem que é ideal, assim, é que a gente use sempre o dobro do nosso FPS na velocidade do nosso obturador. Então, por exemplo, o que meu amigo estava querendo dizer é que ele estava achando que estava abafando porque ele estava gravando a 60 FPS. Na verdade, para o ambiente que ele estava gravando, que era um lugar fechado, onde a luz não era tão abundante, é ruim. Por que é ruim? Porque se ele estava gravando a 60 FPS, ele precisaria, para manter essa orientação, estar com o obturador dele a 120, né? E isso é uma coisa ruim pro ambiente em que ele estava trabalhando, porque com baixa luminosidade, quanto mais a gente aumenta o nosso obturador, mais escuro a nossa imagem vai ficar, né? Porque o tempo de exposição vai ser menor. E aí o que acontece? Por que a galera fala que é super bom e todo mundo começou a supervalorizar os altos FPS? Porque eles são essenciais para uma boa construção de câmera lenta. Se você quer fazer um bom slow motion, o ideal é que você use o maior número de FPS possível e a maior velocidade do seu obturador possível também. Porque depois a filmagem ela vai te dar muito mais informação para você conseguir editar do que FPS e obturadores mais baixos. Então, em vez de uma filmagem ter 24 frames por segundo, ela teria 120, 240, o que é muita coisa, é muito legal pra gente fazer o slow motion. Mas é legal que vocês entendam essa ligação entre o FPS, o obturador e principalmente o quanto de luz você vai conseguir absorver com a sua câmera. Então, para ambientes mais fechados, em que você não tem um grande controle da luz, a luz é bem fraquinha, você não tem nenhum LED, nenhum iluminador à parte, e você não quer mexer na ISO da sua câmera, que você consegue, com a tríade ali do audiovisual, você consegue contornar isso de certa forma. A tríade que eu estou falando é obturador, abertura do diafragma e ISO, né? Você geralmente mexeria na ISO da sua câmera, se a sua abertura não pudesse ser muito aberta. E o que a ISO faz? Ela destrói o teu vídeo, né? Eu já tenho um vídeo sobre isso também, se você estiver interessado, dá uma olhadinha aí. E não é legal, você tem uma imagem muito granulada. Então,
a minha recomendação para você que está gravando em ambiente mais fechado, como o meu cenário aqui, eu gravo no meu quarto e eu não tenho uma iluminação muito forte, então o meu setup de gravação é 24 FPS. Como a recomendação diz, eu uso 50 de velocidade do obturador. A abertura da minha lente, que está setada para 30mm, tem 4.5, então é uma abertura bem menor, por isso a luz não consegue entrar com muita facilidade, já é um outro dificultador. E eu gravo com a ISO 400, que era o máximo assim, que eu conseguia dar sem ter muita granulação, porque eu sou bem chatinho com esse negócio de ISO, então eu prefiro usar ISOs menores, não gosto de extrapolar isso. E funciona muito bem para o meu ambiente. Então eu recomendo para vocês sempre testarem essas coisas que a gente vai falando. Igual eu falei, não existem regras, né? É sempre importante deixar isso bem frisado. E mais importante ainda é você entender as limitações e como funciona o seu equipamento. Porque se você não sabe direito como ele funciona, como que é o desempenho dele em diversas situações, você não vai conseguir entregar um bom trabalho rápido. Você não vai conseguir ter uma resposta rápida para situações que vão acontecer. Então, se você estiver gravando num ambiente com janela, com certeza o sol vai começar a oscilar com as passagens das nuvens, então a tua luz ela vai ficar meio bagunçada ali, uma hora vai estar clara, uma hora vai estar escura, acontece demais. E você precisa estar perspicaz para saber responder bem a essas situações. Então, se FPS menores e velocidades do obturador menores também são mais ideais para ambientes de pouca luminosidade, se você tiver a céu aberto, o contrário, o oposto disso, vai ser essencial também. Então, se você estiver filmando e o sol estiver lá rachando, você, para não ter uma imagem super exposta, vai precisar sim mexer na velocidade do seu obturador. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o dobro é sempre o recomendado, nunca menos, mas se você precisar, você pode colocar mais. Então, você pode extrapolar aí na velocidade do seu obturador, vai influenciar aí no seu motion blur, né, que é esse borrão de movimento que a gente tem, só que você vai conseguir controlar bem aí a tua luminosidade. Você pode mexer na abertura do diafragma também, você pode deixar ela mais fechada, o que funciona bem também, mas lembre-se que vocês, mexendo na abertura do diafragma, vocês variam a profundidade de campo, que é um vídeo que eu ainda vou gravar para vocês. Então é sempre bom a gente entender como é que funciona o nosso equipamento. A teoria, ela sempre precisa estar alinhada com a prática. Então, cara, pega a sua câmera, pega o seu celular se você tiver alguns aplicativos que desbloqueiam as funções da câmera dele e começa a filmar. Filma você, filma a tua família, vai pra rua, sabe? Agora não, porque agora a gente não pode nem deve ir pra rua, então se você puder, fique em casa, tá? Mas, cara, coloca o teu celular, tua câmera pra fora da janela e começa a testar. É super importante que você entenda como funciona o teu equipamento, como é o desempenho dele em todas as situações possíveis, para que você consiga ter uma resposta rápida e seja bem perspicaz aí no decorrer dos seus trabalhos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te agregado alguma coisa, e se você tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu vou me esforçar para responder todo mundo, viu? Então um forte abraço e até mais!